trazer aqui a nossa convidada, a deputada federal Jandira Fegali, que já está aqui. Aí a gente pede para ela comentar essas notícias também relacionadas ao Donald Trump. Bem-vinda, Jandira. Jandira, tudo bem? Está sem som. Ei, pessoal. Tudo bem, Miguel e Yara? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, deputada. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Mas, Miguel, você sabe o que eu queria perguntar para a deputada Jandira? Essa notícia quente que a gente abriu o nosso jornal hoje, que é a prisão do deputado Glauber Braga, né? Aí no Rio de Janeiro, deputada. Como é que a senhora vê essa arbitrariedade do governo do Estado do Rio? O governo do Estado do Rio é meio inclassificável, né? Difícil de ter qualquer coisa muito positiva ou minimamente positiva desse governo. Eu estava chegando aqui de agenda e soube dessa notícia agora, tem 15 minutos. Né? Eu não sei exatamente o que houve, mas o Glauber tem imunidade, ele não pode ser preso, a não ser que ele esteja cometendo um crime em flagrante delito contra a Constituição ou mesmo crime comum. Então, eu não entendi essa prisão do Glauber. Como assim? Né? Levar um deputado federal preso é algo que nós vamos precisar entender o que aconteceu e obviamente, ele não vai ficar lá por muito tempo. Né? Mas a gente precisa ter solidariedade, precisa ter apoio, né, para garantir que o mais rapidamente possível isso seja apurado para entender a responsabilidade por essa prisão. Muito bem. Jandira, eu tenho alguns assuntos para tratar com você, para conversar, para ouvir a sua opinião. Uhum. Primeiro, sobre uma nova investigação aberta aí pelo Fachin, pelo STF, contra Lava Jato, né, publicado no Conjur, hoje, sobre o uso do dinheiro do Youssef. Né? O Youssef foi um dos primeiros delatores da Lava Jato. Ele teve seu patrimônio vendido em leilão, foi arrecadado milhões de reais por esses leilões, e o STF não sabe para onde foi o dinheiro. Né? Então, o Fachin ele mandou que a vara, a 12ª vara, né, que ela explique a destinação dos valores, lembrando que isso aconteceu na época do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol. Isso se soma a uma série de investigações do Conselho Nacional de Justiça em relação a Lava Jato. Você tem aquele fundo Dallagnol, né, que era a tentativa de garfar 2 bilhões de reais da Petrobras, e aí você ainda tem uma movimentação também muito pouco transparente de mais de 20 bilhões de reais de multas e acordos de leniência, empresas da Lava Jato, tudo também está sob investigação, tanto do TCU quanto do CNJ. Como é que você vê essa nova investigação? Miguel, eu acho que isso só vem comprovar o tamanho do esquema que foi essa Lava Jato. Né? Na verdade, acho que ainda mais coisa vai aparecer, né? Porque a montagem que se fez e que se mudou a vida política do Brasil, mudou a vida das pessoas para pior, prendeu um líder como Lula, golpeou uma presidenta como a Dilma. Então, é um esquema muito pesado e, obviamente, planejado de fora e de dentro do Brasil, e que muita coisa vai aparecer, os principais parceiros, os esquemas que foram montados, que isso é uma sucessão de escândalos, uma sucessão de barbaridades, uma sucessão de absurdos que aconteceu nessa Lava Jato. Então, não me surpreende em nada ter mais uma investigação desse tipo. A da Petrobras já era muito denunciada, né, os 2 bilhões que eles queriam fazer uma fundação com dinheiro da Petrobras. Eles iam se utilizar, ele, o Dallagnol, desse dinheiro. Né? Esses 20 bilhões que você falou, mais agora essa do Fachin. Então, assim, isso não me surpreende em nada. E a minha impressão é que isso não vai acabar tão cedo de aparecer mais esquema, mais cumplicidades e mais coisas acontecendo para dentro e para fora do país. Que investimento por ainda ser senador é o que me surpreende, né? A essa altura do campeonato. Lembrando que eu até conversei aqui com Agnello Queiroz, que faz parte do grupo Lawfare, nunca mais, que ele participou de uma reunião em defesa do Almirante Otto Pinheiro, que é o nosso grande cientista nuclear, o maior cientista nuclear do Brasil,
pioneiro nas pesquisas de energia nuclear no Brasil. Foi ele que inventou o nosso reator nuclear e que ele foi preso, humilhado pela Lava Jato. Você quer fazer um comentário sobre o caso do Otton Pinheiro, rapidamente, antes de passar para outro assunto? Eu acho que o Otton Pinheiro ele se soma igual o reitor de Santa Catarina. Você lembra, né? O que fizeram com aquele reitor e que o levou a suicídio. Nem todo mundo aguenta esse tipo de desmoralização, de quebra de reputação. O Otto é isso, o reitor é isso, tem outros servidores do FRJ aqui passando por isso também. Então, assim, eles não tiveram nenhum escrúpulo, nenhum limite, né? O objeto deles, o foco deles era um projeto de poder, claramente estabelecido. O Moro não virou ministro por acaso, né? Então, eu penso que essa situação do Otto, como o reitor, infelizmente, não volta, né? Perdeu a vida. E outros casos que a gente já conhece também, são tudo resultado e fruto de uma quebra da dignidade da pessoa, da reputação pública, do seu histórico. A pessoa às vezes tem uma história, um currículo invejável, uma história bonita de vida, um serviço prestado à sociedade, de repente atropelado por algo absolutamente arbitrário, injusto, que acaba a vida da pessoa, né? Então, a gente agora tem que resgatar as pessoas que ainda estão vivas, né? E sempre homenagear a memória do reitor Cavalier, que ficou com a vida pelo meio do caminho. Muito bem. Outro assunto que eu queria ouvir sua opinião é sobre esse embate, não sei se nem é o termo correto, né, entre o Elon Musk e o judiciário brasileiro, e a justiça brasileira. Sim. Você teve esse episódio em que o Twitter, né, o X, voltou ao ar. Sim. De forma clandestina. A gente até mostrou aqui um vídeo do Deltan Dallagnol comemorando, dizendo que o Musk tinha dado um drible no STF, uma coisa assim muito, muito impressionante, comemorando um crime cometido pelo Elon Musk, que inclusive já sofreu uma multa mais de 5 milhões de reais. E ele era do Ministério Público, né, para você ver. Exatamente. A ética dele vai até onde os interesses dele não são afetados, né? Essa história do Elon Musk, na minha opinião, é uma afronta não só à Suprema Corte, mas à soberania brasileira. Não pode ser aceito de jeito nenhum. Esse cara pode ser bilionário, trilionário, pode ser o que ele quiser, mas ele tem que respeitar as leis brasileiras, a Suprema Corte brasileira e a Constituição brasileira. E ele conseguiu desrespeitar todas e ainda debochou. Não só ele não cumpriu, como ele debochou. Tem que ser punido de fato, não só suspender o que lhe dá prejuízo financeiro, mas como ele não é cidadão brasileiro, né? Então você tem dificuldade de alcançá-lo como pessoa física, ou mesmo para uma investigação mais direta, mas ele precisa ser punido, né? Agora ele apresentou 3 nomes sem documentação, que foi a exigência do Alexandre de Moraes de ter uma representação do X no Brasil, porque toda empresa que atua no Brasil tem que ter uma representação aqui para seguir as leis brasileiras, né? O Telegram tinha um problema parecido com esse também, né? E aí, quando ele consegue furar esse bloqueio, desrespeitando mais uma vez a decisão do Supremo Tribunal Federal, aí ele entorna o caldo, né? Ele entorna o caldo. Então, eu penso que está correta a decisão do Alexandre de Moraes de mandar investigar quem usou o X no momento em que ele saiu do bloqueio de forma, vamos dizer assim, não autorizada, portanto criminosa, ilegal, para punir também. Está correta a posição dele. Ou respeita. Não tem essa de que não é casa da mãe Joana, não pode ter que respeitar, não é assim. Então, eu acho que o Alexandre de Moraes está coberto de razão, de afirmar a competência do Supremo, de firmar a soberania brasileira e a sua legislação e de punir quem rompe com isso. Então, ele está certo e tem toda a nossa solidariedade. Teve um desdobramento desse caso, que foi a notícia de ontem, que os advogados do X, da empresa X do Twitter, ex-Twitter, tinham concordado em respeitar a lei brasileira. Todo mundo achou até meio engraçado, né? Agora que eles descobriram isso. Agora que ele descobriu que tem uma lei no Brasil. Não, é engraçado ele dizer que eles decidiram respeitar, né? Como se fosse possível não respeitar. Ou seja, eu tinha uma opção.
respeitar ou não respeitar e está tudo bem. Só que ele não tem a opção de não respeitar. Ele tem só uma opção, que é respeitar. Se não é assim, vai ser punido, vai ser suspenso, não vai exercer atividade. Aqui está corretíssimo, é isso mesmo. E tem outras empresas, né? Tem o Starlink. Cada cliente tem o advogado que merece. E nesse caso aí, te falar, Deus me livre. Nem pensar. Vamos passar, então, para outro assunto. Eleições. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, que é o seu estado, né? Por acaso é meu também, embora eu esteja agora, nesse momento, aqui em Brasília, mas você tem algumas análises. Está difícil fazer, né? Eu mesmo estou me guardando para não fazer análise nenhuma, esperar as urnas abrirem para não correr risco de quebrar a cara. Mas, no Rio de Janeiro, aparentemente, né, pelas pesquisas, o bolsonarismo está isolado, o grande crescimento dele foi para 13%. Né? Tem 2 semanas para a eleição. Eu queria saber se você teme, se você faz alguma análise sobre como é que está o bolsonarismo no Rio de Janeiro, na capital, em outras cidades que você esteja acompanhando. Como é que você está vendo as eleições municipais desse ano? Quais as cidades que você está acompanhando mais? Eu estou acompanhando várias, né? Mas o Rio de Janeiro, começando por ela, a pesquisa mostra uma tendência, mas não é resultado final, né? Tendência é tendência. Você trabalha com ela, né? E se ela for favorável a uma posição mais avançada, você trabalha para que essa tendência se mantenha, né? Então, eu penso que no Rio de Janeiro hoje, essa tendência para ser sustentada é uma tendência que precisa ter a compreensão do eleitor. Nós estamos aqui disputando centralmente com o candidato da extrema-direita. O candidato da extrema-direita, que fez a ABIN paralela, né, que cometeu crimes quando estava na ABIN. Era o cara que protegia a família de Bolsonaro em cima de todos os crimes que foram feitos. É o cara que tem relação direta com a segurança pública do Rio. E ele pega um tema da segurança, que é um tema muito sentido, e só fica neste tema e criando fake news, criando mentiras em relação à candidatura do Eduardo Paes, por exemplo, né, que é com quem ela, obviamente, está polarizando, porque está na frente. Então, a nossa responsabilidade hoje na cidade do Rio de Janeiro é impedir que esse cidadão chegue ao segundo turno, esse ramagem. Por isso nós estamos, inclusive, apoiando o Eduardo, não só por qualidades que ele tenha, e tem, mas porque nós precisamos fazer valer a democracia no país e na cidade do Rio de Janeiro. Eleger no Rio de Janeiro para a prefeitura alguém da extrema-direita, vinculado ao que há de pior na política brasileira, não é algo que traga algum benefício para o Rio. Então, eu penso que nós temos que ganhar essa eleição no primeiro turno com Eduardo Paes. Esse é o esforço que a gente está fazendo para não permitir nem que uma outra lógica de eleição possa, no segundo turno, dar um resultado diferente. Então, se nós temos chance de ganhar no primeiro turno, é aí que nós temos que apostar. Apostar na vitória do primeiro turno e que o eleitor tenha consciência disso para poder fazer o que é necessário para não deixar ter segundo turno no Rio de Janeiro. Em relação a outras cidades, eu diria, tem a cidade de Caxias, que também faz esse embate, né? Forte. Lá nós estamos apoiando o candidato da federação, que é o Zito, e que cresce na campanha, precisa ir para o segundo turno, também é uma cidade com possibilidade de virada, é uma cidade importante da Baixada Fluminense, né? O Zito está no PV, é o candidato da federação, e nós estamos apoiando. Petrópolis, eu penso que a situação não está simples, né? Porque há uma perseguição do governador com o prefeito, Rubens Montempo, e ele tem buscado ações judiciais para impedir que esse ICMS chegue na cidade, para impedir que ele tenha os recursos que lhe são devidos. E isso, obviamente, para quem já é prefeito, dificulta recursos para continuar governando. Isso é para derrotar o prefeito Rubens Montempo. A sociedade tem que ter clareza disso. A sociedade petropolitana tem que ter clareza disso. Então, eu penso que nós precisamos trabalhar para superar esse desespero, não apenas na justiça, mas também dando votos ao Rubens, para mostrar que esse tipo de baixaria, esse tipo de puxada de tapete, ou de uso da legalidade para impedir que uma pessoa concorra com tranquilidade, nós não podemos permitir, né? Eu estou dando esse exemplo, eu dei o de Caxias, porque é uma cidade muito importante da Baixada, e estou dando o exemplo
de Petrópolis. Em Queimados, o Max Lemos já foi prefeito e tem grande chance de se reeleger, o que é bom, porque é mais um município da Baixada que vira para o campo democrático, né? Se virar Caxias, virar Queimados, isso é muito importante. Nova Iguaçu, eu estou acompanhando mais de longe, mas a disputa lá não está simples, né? Mas é uma disputa importante ser feita, porque nós precisamos que a região metropolitana ela tenha, de fato, um campo mais democrático, mais progressista, ocupando cidades importantes. Niterói, da mesma forma, quando eu falo da região metropolitana, Niterói com Rodrigo Neves é uma campanha também para ganhar no primeiro turno, mas é preciso que essa tendência também seja sustentada, porque lá quem compete com ele é a extrema-direita, da mesma forma que no Rio de Janeiro. Tão distantes, como Ramagem está distante, e o candidato lá também, o Carlos Jordi. Então, é tendência de vitória no primeiro turno, mas isso precisa ser sustentado, senão deixa de ser tendência. E isso precisa intensificar a campanha e ajudar na concentração de votos naqueles progressistas que podem ganhar no primeiro turno da eleição. Muito bem. E, Jandira, fora do Rio de Janeiro, como é que você analisa o quadro geral das eleições municipais? Você acha que o bolsonarismo, que o eleitor, pelo que você está acompanhando agora, que a gente só está acompanhando as pesquisas, né? Pelo que você está vendo agora, São Paulo, Recife, Fortaleza, enfim, você tem, cada cidade tem várias tendências diversas, né? Mas, na sua cabeça, como é que está sendo as eleições? Como é que estão sendo as tendências gerais? O que você está vendo? Eu acho que a esquerda, como esquerda mesmo, candidatos de esquerda, que vêm de partido de esquerda, não serão muitas as vitórias, na minha opinião, né? Isoladamente falando, né? Não serão muitas as vitórias. Estou falando das capitais, né? Porque pelo interior é muito difícil da gente ter todos os dados aqui. Mas Recife, eu acho que tende muito fortemente a eleição de João Campos no primeiro turno, ainda bem, né? É o nosso candidato lá, é do PSB, tem o vice do PCdoB, e é uma campanha que é uma gestão que merece essa vitória no primeiro turno, a gestão de João Campos. Então, eu não estou... Assim, eu acho que lá é uma tendência muito forte, porque ele tem uma aprovação de mais de 70% do eleitorado, né, da cidade de Recife. Então, é uma tendência de todas a mais forte, né? Em relação ao conjunto, me preocupa, em algumas cidades do norte e centro-oeste, o bolsonarismo tem força, tem força. Então é possível que eles tenham vitórias em algumas cidades do norte e do centro-oeste. E no interior de São Paulo também. Na capital de São Paulo, que eu acho que a preocupação é maior, Miguel, porque ali está muito imprevisível ainda, né? Muito imprevisível. Eu tenho a impressão de que o atual prefeito se consolida para o segundo turno, é a impressão que eu tenho, porque ele está com duas máquinas funcionando a favor dele, da prefeitura e do governo do estado. Então, isso tem muita força, tem muito peso no momento de uma eleição, né? Então, ele tem muita máquina, né? E tem como chegar no segundo turno. Eu acho que é muito importante que a gente leve o Boulos para o segundo turno para fazer essa disputa, né? O Boulos já esteve em primeiro permanentemente, depois já virou segundo, já virou terceiro, já voltou para segundo, e pesquisa está em primeiro. Mas é preciso que o eleitor de São Paulo, que já elegeu pessoas progressistas várias vezes, Erundina, Marta, Haddad, a gente precisa que esse eleitor se levante para levar o Boulos para o segundo turno da eleição, que aí é uma disputa polarizada, né, no sentido de campos opostos da política, e isso, de fato, pode ajudar a dar uma virada na maior cidade do país, que é o que a gente quer que aconteça. Muito bem. Jandira, então vamos para o Congresso Nacional. Na sua opinião, quais são os grandes desafios que o governo Lula ainda vai enfrentar esse ano? Desafios do parlamento. Não, tem alguns projetos, tem o orçamento. Acho que o maior desafio é a aprovação da LDO e da peça orçamentária, né? Então, vai conseguir aprovar isso? Não, vai conseguir aprovar, mas a gente precisa ver aprovar como, né? Se vai ter grandes distorções, se não vai, se o Congresso vai alterar muito a proposta original do governo e mudar para pior, né? Ou se a gente consegue melhorar no orçamento de algumas estruturas que eu acho que tem que ser melhoradas no orçamento, alguns ministérios que precisam de mais recursos, algumas políticas
precisa de mais recursos. Se o Congresso conseguir contribuir para melhorar, ótimo. O que a gente não pode deixar é que o Congresso coloque a mão para piorar a peça orçamentária. Então, eu acho que esse é o maior desafio hoje no Congresso, é conseguir avançar com o orçamento. Todos os projetos no campo econômico que o Lula mandou, ele aprovou todos, sem exceção. Nós conseguimos aprovar, né? E existem alguns projetos que ali não tem muito jeito. Quando entra ideologicamente um certo compromisso com alguns setores ali, a gente não consegue ter vitória, por exemplo, como foi o marco temporal, por exemplo, né? Quando entra nessa questão indígena, no confronto da questão da concentração fundiária da terra, aí o Congresso se volta contra os indígenas e vota a favor desses grandes proprietários de terra. Então, alguns temas ali, tema da segurança, tema que mexe com a concentração fundiária, esses temas, o tema dos direitos humanos, né, tem muita dificuldade de avançar ali no Congresso, né? Então, eu acho que agora, daqui para novembro, o grande desafio é construir o acordo do orçamento para o ano que vem. Qual é o salário mínimo que nós vamos ter? Que políticas serão prioritárias? Essa questão dos juros, eu acho no Brasil um desastre total, né? A gente pega aquele orçamento, aí vê que está faltando orçamento na ciência e tecnologia, está faltando orçamento no Ministério da Mulher, está faltando orçamento no Ministério da Cultura, está faltando orçamento na saúde. Quando você vai olhar, o nível de dinheiro que se reserva para pagamento de juros é escandaloso. É escandaloso. O nosso grande problema orçamentário hoje chama-se pagar juros da dívida pública. E cada ponto percentual no juros é mais de 60 milhões que sobe no pagamento dos juros da dívida. Então, quando o Banco Central toma a posição de aumentar juros, abrir um ciclo de aumento de juros, isso é contra o desenvolvimento produtivo, isso é contra o bolso das mulheres e homens trabalhadores, isso é contra o país. A gente não precisa disso, a gente está com inflação baixa. Esse argumento da inflação não se sustenta. Tem países que só medem a inflação a cada 3 meses. Até porque essa não pode ser a referência central da posição dos bancos centrais, né? Então, nós precisamos aqui ter uma política de rebaixamento de juro, porque isso arrebenta com a vida dos brasileiros, arrebenta com a economia brasileira e arrebenta com o orçamento brasileiro. Isso parece um tema intocável. Quando chega lá no orçamento, todo mundo discute tudo, menos isso, que é a quantidade de recursos que se dá para encargo financeiro. Então, isso é muito prejudicial ao Brasil. O Banco Central continua mantendo esse nível de juros. Não tem nada que sustente tecnicamente essa posição. Então, isso é muito ruim. Nós somos o maior juro do mundo, o juro real, né? Os Estados Unidos acabaram de baixar os juros e a gente aqui aumentando o juro. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Então, eu acho que um grande problema que a gente tem no orçamento é exatamente o tanto que se reserva, né, de 700 bilhões, 800 bilhões, quase 1 trilhão para pagar encargo da dívida. Isso não é aceitável, não é minimamente razoável. Jandira, última pergunta internacional. Israel atacou o Líbano há poucas horas atrás, matou alguns quadros, né? Teoricamente para atacar alguns quadros, alegadamente para atacar alguns quadros do Hezbollah. Enfim, o Oriente Médio agora está à beira de uma guerra, né? E, evidentemente, isso teria implicações globais, em todos os sentidos, preço do petróleo, enfim, o mundo, e pode arrastar o mundo para uma guerra. Como é que você está vendo essa questão do Oriente Médio agora? Estou vendo como você, Miguel, muito preocupada. Primeiro, não há uma guerra entre Israel e Gaza, né? O que há é um genocídio, é uma barbárie que Israel está fazendo com o povo palestino, né? Porque ali não é um Estado contra outros, ali é um Estado contra uma população, sob o argumento de acabar com o Hamas, que não acaba assim, né? Eles estão matando, estão acabando com a população palestina, acabando com os únicos bens que aquelas famílias têm, acabando com a vida das pessoas, de crianças, de mulheres, de idosos, e arrebentando com a possibilidade de futuro daquela meninada que vai ficar viva ali.
né? Então, isso é um verdadeiro genocídio, isso é uma barbárie, e o mundo deveria estar de pé, se levantando contra esse tipo de coisa, né? Do mesmo jeito que rapidamente teve uma carta de intelectuais contra o Musk, né, em apoio ao Brasil, você deve ter visto isso. Não é possível que o mundo não se levante para acabar com o genocídio que está acontecendo lá em Gaza. Gaza e Cisjordânia também, né? Mas é importante também dizer o seguinte: o que Israel está fazendo? Ele está ampliando o escopo da sua ação bélica contra o Líbano agora. Isso é o que você diz, pode criar um conflito de fato regional, porque cada um tem seu aliado, cada um tem seus parceiros naquela região, muitos interesses econômicos, desculpe. E ele arrastar uma guerra para o Líbano a essa altura, com o argumento de destruir o Hezbollah, que também não vai destruir, é um argumento que também não se sustenta. Então, assim, Israel pode ser responsável por uma guerra regional e arrastar países aliados para um conflito de enormes proporções. Isso é muito preocupante. E essa responsabilidade de Israel, e a ONU não consegue enfrentar isso de forma adequada. Nós estamos num mundo multipolar, mas nós precisamos enfrentar isso com essa multipolaridade. Nós não estamos vendo isso acontecer até agora. Muito bem. Falei que era a última pergunta, mas como você foi concisa, eu vou fazer mais uma outra pergunta, que essa é a última, sobre as queimadas, né? O Brasil vive um problema climático grave e acho que o Brasil tem muitas queimadas acontecendo em várias partes do Brasil. Como é que está? Você tem, inclusive, a origem criminosa dessas queimadas. Foi preso, aqui em Brasília foram presos 2 elementos que estavam jogando gasolina na floresta. Enfim, como é que você vê a questão das queimadas no Brasil hoje? Miguel, assim, isso é de uma gravidade. Assim, eu não sei nem medir a repercussão internacional disso, até porque tem incêndio na Bolívia, no Peru, em Portugal, tem outros lugares também pegando fogo por conta da secura e do aquecimento global. Portanto, quem negava o fenômeno, pelo amor de Deus, para de negar. Os anticientistas, os negacionistas, achando que a questão do aquecimento, dessa mudança climática, ela era uma invenção da ciência, uma invenção desses cientistas que não comprovavam nada, que isso tudo era mentira. Está aí, gente. As tragédias se acumulam não só com a água, mas também com o fogo. E o fogo, no caso, quer dizer, para além da questão do clima, tem a ação criminosa. A Marina Silva fez analogia com o 8 de janeiro. Ela está chamando de terrorismo climático, porque é impossível você fiscalizar tudo ao mesmo tempo, não adianta botar responsabilidade na fiscalização, porque como é que você vai, um país continental desse tamanho, com vários biomas, como é que você tem fiscal para isso tudo ao mesmo tempo? Não tem como ser preventivo nisso. Agora, os inquéritos, então, já são mais de 50 inquéritos, São Paulo, um monte de gente já foi presa, né? Agora em Brasília você está falando aí das prisões. Aqui no Rio, eu estava voltando de Campos, segunda-feira, na estrada, dei de cara com um incêndio absurdo, enorme, extenso, à noite, estava começando a chover. Óbvio que isso não era o clima, óbvio que isso foi provocado, né? Então, eu até filmei esse incêndio, né? Na beira da estrada, uma extensão enorme, com fumaça. Então, assim, além de impactar a saúde das pessoas... Aonde, Jandira, desculpa interromper, aonde que você viu esse incêndio? Na estrada, de Campos para cá. Eu ainda estava em Campos, não tinha entrado em Macaé ainda, nem outro município, estava em Campos mesmo, né? Na estrada, e vi eu posso até mandar o vídeo para você depois. Então, uma coisa gravíssima. Então, esse nível de provocação que já está se estendendo para outros estados do Sudeste, como aqui, isso precisa de uma apuração rígida e de uma investigação intensa e de muita responsabilização, porque nós estamos destruindo cadeias alimentares, destruindo patrimônio, inclusive de agricultura familiar, nós estamos destruindo a saúde das pessoas, tem muita gente muito mal com essa questão da fumaça, né? Nós estamos destruindo a possibilidade, a nossa capacidade de equilibrar a questão climática no Brasil, porque com esse fogo destruindo florestas, destruindo árvore, destruindo tudo, você tem mais dificuldade de fazer o equilíbrio climático. Por mais que você mude a matriz energética, você precisa dessa plantação, dessa floresta, para fazer equilíbrio inclusive de temperatura. Então, é uma coisa... Eu acho que esses caras da extrema-direita não se cansam de fazer provocação. E eu não tenho nenhuma dúvida que está partindo daí.
Nenhuma dúvida. Esses caras da extrema-direita querem provocar, eles querem gerar o caos, querem gerar a dificuldade para o governo Lula, eles querem gerar prejuízos econômicos para que isso tudo justifique uma derrota do nosso governo em 2026. Então, eles trabalham planejadamente e, simultaneamente, você tem pontos de incêndio simultaneamente acontecendo em vários lugares do país. Então, isso não é o clima apenas, isso é um grande problema, mas tem uma associação com o crime no Brasil, o que é chocante. Para mim, isso é chocante, porque os prejuízos às pessoas e ao Brasil são muito grandes. Muito bem, Jandira, muito obrigado, então, pela entrevista. Bom final de semana para você. Só lembrar que o ministro Flávio Dino, deu uma decisão para autorizar passar do limite fiscal para enfrentar com urgência os incêndios, e o presidente Lula já soltou 441 milhões esta semana, R$500 bilhão para o combate aos incêndios, ampliando as brigadas, ampliando a cobertura para poder reduzir e apagar esses focos. E, ao mesmo tempo, fiscalizar, investigar e prender. Muito bem, Jandira. Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigada para vocês também. Pode encerrar.